Esse podcast é dedicado aos amigos do esporte, em especial aos amigos do basquete. Hoje eu tive o prazer de conversar com o Fernando Tomaziello. O Fernando é uma figura, e olha como é que ele começou o bate-papo. Você pode, por favor, quando você começar, você fala que o Johnny é goloide e nunca passou a bola para mim. Não, tô brincando. Cara, como você vai editar, aí você faz o que você quiser, tá? Ok, Fernando, pode deixar que eu vou colocar isso mesmo. Eu vou realmente colocar isso aí. Mas antes, deixa eu apresentar o Fernando aqui. O Fernando morava em São Caetano e seu tio, o Dr. Felipe Simon, que era pai do Cício, convidou a família do Fernando para se mudar para o parque. E quando o Fernando começou a treinar, o técnico era o Guaranha. Aí o Fernando se machucou em um acidente de bicicleta, quase morreu, pois cortou o pulso, inclusive veias e artérias. Foi um terror. E naquela época, o Continental tinha um timaço. O Cício considerado como um rei, seguido pelo Eduzinho, pelo Ideu, pelo Ricardão e pelo Emílio. E você deveria ser banco deles. Mas isso te motivava a treinar mais e mais. Aí, em 1979, o José Cláudio te levou para os Estados Unidos para assistir às finais entre Utah e o time de Larry Bird. Depois, em 1984, você foi convocado para a seleção brasileira e vocês foram campeões. Com 20 anos, em 1985, você foi para os Estados Unidos e depois, com 24, você foi jogar profissionalmente na Espanha. E eu preciso te contar que eu era seu fã, porque quando eu comecei a jogar, para mim, você era o craque. Eu não sabia nada dessa história do passado. Você era o cara que cortava muito fácil e tinha um chute muito bonito. E o meu papel era fazer um corta-luz e ir para o rebote para tentar pegar quando você errava, né? Porque você não dava a bola para pivô, não. Mas eu não queria tocar nesse assunto, mas você chutava pra caramba. Mas caso você errasse, eu estava sempre lá para pegar um rebotinho e tentar fazer os meus 2 pontinhos embaixo do aro. Fernando, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo, o microfone é seu. Ô, Alemão, o prazer é todo meu. É assim, abençoadíssimo de fazer parte do Parque Continental, 65, 66, 64, 6. Quem passou pelo parque, eu acho que foi abençoado. Então, um prazer estar aqui com você, revendo você, contando as histórias do parque. Maravilha, Fernando, se você puder contar assim, com as suas palavras, a sua jornada no esporte, por onde você começaria? Cara, eu tive uma infância diferente. Assim, eu acho que eu comecei. Muito pouquíssima gente, eu não sei. Eu tenho o Fábio, até o Guilherme, alguns amigos mais íntimos. Eu nasci no Brasil, mas com 1 ano eu vou para a Espanha e com 7 anos eu volto para o Brasil. E nesse tempo que eu estava na Espanha, minha mãe passava muita dificuldade, era uma fase difícil na Espanha. Eu e meus irmãos, a gente também foi para um colégio interno militar, que meu avô na Espanha. Minha mãe é espanhola, nascida em Vitória, mas crescida todo o tempo em Madrid, né? A gente foi para um colégio interno militar, não foi fácil, 24/7. A gente passou uma época difícil. E em 72, eu acho que é quando a gente volta, e a gente volta para São Caetano, porque a família da parte da minha mãe estava em São Caetano. Então, em 72, eu tinha um colégio lá que uma professora muito legal me convidou para jogar basquete, eu e meu irmão. E a gente começou a jogar basquete lá no colégio, Em São assim, Caetano, lá em São São Caetano. Caetano, São isso. Caetano. E o meu tio Felipe, que também muita gente que está escutando a gente, eu acho que não vai correlacionar, mas o Cício é meu primo, a minha mãe é irmão do pai do Cício. Então, o meu tio morando no Parque Continental, que tinha uma condição absolutamente muito melhor. Minha mãe sempre tem 2 irmãos, né, 3 total, passando dificuldade sempre. O meu tio deu uma mão e convidou a gente para ir para o parque. Então, em 76, quando a gente vai para o parque, eu tinha 11 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o clube, né? Então, Claro. virei sócio e ali eu comecei uma jornada, Alemão. Ali eu comecei um processo de ir para o clube, me apresentar. Eu era gordinho, tá? Tanto é que meus apelidos são todos A a Z, É tá? mesmo.
Não, não, era bullying que tem uns aqui, tem uns pivôs aqui, o Johnny, enfim, eles adoram fazer bullying até hoje, tá? Isso é trauma, isso é insegurança de cada um, tá? Então, Entendi. o meu tio foi É, uma pessoa absolutamente importantíssima, o claro, Cício, o Edu, o Ricardão, Emílio, Rideu, o Fernando José, você, o Calão veio depois, o Rocinho, claro, vieram muitos, eu não quero claro. esquecer ninguém aqui, mas, cara, Sim. assim, o Guilherme, que, putz, assim, A história é interessante que a história vai se fechando, né? Você não, escuta, cara, é show de bola. Eu fico assim é, impressionado quando você falou que você foi treinar, o seu técnico era o Guaranha. era o Aí estava o Guaranha. Guaranha treinando, acho que Mini Mirim, e o Edson Bispo estava com infantil. Aí chegou o Milton. Mas, Então, aí eu tive um. Quando eu era com o seu Guaranha, cara, eu andava de bicicleta. Tinha uma bicicletinha e a porta da minha casa era de vidro quadriculado, hum, e tal, não sei. E tava um dia de vento, putz, um dia a porta estava fechando, eu estava entrando de bicicleta, fui segurar com a mão, quebrei. Eu rasguei o pulso, cara. Eu cortei artéria, tudo, eu quase morri. E eu passei uns 2 meses sem poder, fui para o hospital, assim, foi uma história, ela é bem, não cortou? era para, foi assim, um trauma tremendo para minha mãe, coitada, né, eu tinha 11 Claro, anos de idade, né, claro. A mas eu mão. lembro, cara, que eu, assim, a única preocupação, eu vou poder jogar basquete, enfim, quando eu voltei, Não, depois de 2 meses, era o Milton. Tem uma história que eu não sei, tá, faz tanto tempo, mas é que foram jogar um jogo contra o São Paulo, o Continental contra o São Paulo, e o seu Guarani não foi no jogo. claro, claro, Então, claro. mas foi uma etapa aí depois, cara, eu assim, do Mini, eu via o meu primo jogar o Cício, o Edu, o Cício era um fora de série, é uma coisa assim, não dá para explicar, porque não é que o Cício treinava, o Cício ia lá, Natural. brincava, era uma coisa super natural. Eu lembro um jogo, o juiz, ele só ficava fazendo assim, cesta e 2 pontos, eu acho que o Cício fez 50 pontos, não sei. E, cara, tudo caía para ele. Então era uma coisa natural e ele não treinava. Não é que ele. Ah, nem aí. E ninguém marcava ele, né? Ninguém marcava Ninguém. ele. O Edu tinha um chute lindo. O Rezende tinha um chute assim. Sim, O Rideu era um cara muito bom. O Ricardão, que era o pivô. O Emílio tinha um chute de fora também tremendo. Enfim, eu vi toda essa. Eu tive a bênção, eu era gordinho, eu era sétimo, oitavo banco. Cara, mas eu ia nos jogos ver a seleção, eles pegavam, quem mais pegava a seleção era o Cício, o Edu e o Rideu. E eu ia assistir os jogos. E, cara, eu ficava, me motivava muito para me treinar e um dia também fazer parte de alguma seleção, né? claro, claro, Então, claro. Então, mas mas foi uma etapa muito legal. você começou no parque em 76 e em Isso. 79 você foi com o Zé Cláudio para os Estados Unidos. A gente, com a idade que a gente tem, a gente olha para trás e fala assim, agradecer muito aos técnicos que estiveram lá dedicar o tempo. O Zé Cláudio, porque ele via alguns jogadores, ou alguns que estavam melhorando, então ele fazia alguns convites, não é que ele pagava, tá? Eu sei que meu pai teve que pagar metade e acho que o clube pagava metade, eu não lembro muito bem como é Sim. que era porque minha mãe não tinha condição nenhuma. E eu sei que eu fui para, em 1979, eu fui para Utah, foi eu, olha que legal, o Antônio Carlos, o Hideo Tactani, o Cício, o Felipe, irmão do Cício, meu primo também, o Zé Luiz, o meu tio Felipe e o Zé Cláudio. Tá? Então Nossa, uma galera. foi uma galera. E foi Cara, muito legal. Muito legal. E a gente, nada mais, nada menos, que a gente vai numa Final Four, e eu não tinha noção. Aquilo ali, para mim, Alemão, foi. Porque, cara, a gente ia no parque, lotava, assim. Ou a gente ia no Ibirapuera, que via o Marcel, Carioquinha, Oscar, Gilson, toda, né, aquele time do Sírio, Monte Líbano jogar. hum. Mas, cara, eu cheguei num universitário e vi aquilo ali, eu falei, putz, é isso que eu quero. Fernando, e É isso. o que que isso mudou na sua vida, no seu modo de treino, no seu modo de ver o basquete, quando você voltou dos Estados Unidos?
Não, por isso que eu te falo, o Zé Cláudio é assim, foi uma bênção nas nossas vidas, porque ele não só era um líder, mas ele ia colocando sementezinhas aqui e ali para fazer esses homens que hoje todos nós somos, tá? Sim. Então, o que eu diria que a grande maioria é do bem, tá? E eu não estou falando de grana ou não grana, eu estou falando de pessoas do bem, com índoles, com caráter, com honestidade e tudo mais, tá? Hum, hum. Então, eu tive essa benção de ir lá e eu sei que quando eu voltei para o Brasil, meu sonho, eu falei, putz, eu algum dia quero voltar e fazer universidade, jogar universitário nos Estados Unidos. E aí eu voltei, eu tinha 14 anos, né? E isso aí, com certeza, não só você, né? Isso trouxe tantas coisas boas para todos que foram, né? O time, quase o time foi você, Cício, Sim, Edilzinho, Antônio Carlos. uma experiência fantástica, onde um aprendizado, a gente ia e a gente, ó, casualidade da vida, a gente ficou na casa do Gary Neeleman, que eu fiz amizade, o David Neeleman é o dono da JetBlue, e ele, eu falei, faz uns 3 anos atrás, eu falei com ele, Hum. com o Gary, eu e o Edu ficamos no quarto do David Neeleman, na casa do Gary, não sei por que só eu e o Edu ficamos lá, na casa do Gary, os outros não sei onde ficaram. Foi isso, eu voltei, a gente começou a treinar. Putz, a partir do infantil, eu comecei a ser titular. O Milton me deu uma oportunidade de ser titular. E daí eu acho que eu não perdi mais a posição. Putz, eu treinava assim, alemão, eu assim. Quem conhece o Parque Continental sabe onde é o Shopping Continental. Minha casa era perto do Shopping Continental. Então, a escola era o Verdão, que a gente chamava, estava minha casa, a escola e o clube. Eu saía de manhã, ia para a escola, saía da escola eu ia para o clube. Eu chegava no clube, fazia minha lição de casa, comia ali, via o que tinha que fazer. Eu ficava no clube das 2h30 às 11 da noite. Eu ficava lá na arquibancada vendo se o pai do Guilherme deixava. O pai do Guilherme, Seu Alfredo? o Alfredo assistia treino, eu ficava com medo. Era uma coisa, eu tenho uma história eu tenho que contar essa história. Cara, a gente está num torneio lá em Campinas, que a gente era mini, eu não sei que torneio que era. E teve um puta de um pau. E briga feia, os caras jogando garrafa, a gente ganhou do Regatas e a gente ganhou o campeonato. E, cara, na volta, o pai do Guilherme tinha uma Belina, bege, Hum. era aquelas picape, né? Cara, tava cheia, eu entrei no bagageiro lá, eu e não sei quem. E o carro lotado, tinha 7 crianças lá dentro. O pai do Guilherme, 180 por hora. 180. Se eu não falar 200, eu não sei quanto valia. Ou ele fazia a curva, parecia que eu ia voar da janela. E eu rezando, eu falei, meu Deus do céu, me deixa eu chegar em casa, porque cara, eu nunca mais entro no carro desse seu Braga. Maluco! Louco! Mas, nossa, Era para eu ninguém falo, dormir, né? Era para ninguém. não, não, Acho não. que não era para ninguém Ó, dormir. eu já apanhei muito Zé Cláudio quando tava a gente ia viajar, tal, o Zé Cláudio dava tapa. Cara, do seu Braga eu tenho trauma até hoje. É Nunca mesmo. mais entrei no chiqueirinho do carro Daquela de Belina ninguém. bege, né? Não, de ninguém, alemão. Foi trauma. Eu falei, não, eu não vou entrar aqui porque, putz, É. eu nunca mais. Também, eu não lembro, Mirim, a gente tinha um torneio no estadual, não sei aonde. E a gente estava treinando no Santo Américo, que a gente jogava na quadra de fora, chovendo, não tinha quadra. Então o Zé Cláudio arrumava as quadras do Santo Américo, lá no Morumbi. E a gente ia treinar lá. E o seu Amadeu deixava, o seu Amadeu, pai do Vitrola, do Vitrolinha. Ivan, e o seu Amadeu deixava a Kombi para o Milton dirigir, né? Cara, um dia voltando com a Kombi, o Milton quase capotou a Kombi em frente da casa do dono da Votorantim, Antônio Hermídio de Moraes, na frente dele. Ele abriu a casa, cuidou de todos os moleques. A gente só não capotou o carro porque tinha uma pedrona no jardim ali que a gente precisa ótimas histórias, tá? Eu sei que o Cício estava no chiqueirinho lá atrás da Kombi, que o Cício falou assim: vai explodir! Puta, bicho, porque a Kombi ficou acelerada, né? Sim. E o Cício gritou: vai explodir! Cara, a gente saiu daquela Kombi assim, zum, todo mundo. Mas, cara, foi feia, tá? Não, não foi um. Teve gente que se machucou, nada assim de grave, mas foi um susto bom. Fernando, mas o que eu queria falar aquela hora era quando você foi para o parque, não tinha quadra coberta ainda. Não tinha, não Vocês tinha quadra treinavam coberta. naquelas quadras A do lado chuva, esquerdo, faça chuva ou faça não tinha sol. coberto, não tinha nada, E não quando tinha tinha. jogo,
E quando Não tinha tinha jogo, bola, alemão. Meu, a bola era ridícula. E outra coisa, não só a bola era ridícula, mas a gente precisa tomar um puta cuidado com a bola. Quer dizer, naquela época, você chutar uma bola, você ia correr 50 suicídios, é. tá? Não era um, né? Então, ali Mas, a ditadura ali era total, né, meu? e quando tinha jogo, aí alugava a quadra de alguma escola ali da região. Era exatamente por aí, tá? Cara, é porque quando eu Então, cheguei já tinha a quadra coberta. Eu não peguei essa fase, por isso que eu queria meu, só. quando fizeram a quadra coberta, eu achei que eu estava no Ibirapuera. Nós, né? Uma Mas aí, coisa. Fernando, com 17 anos, você foi convocado em 1983 para a seleção brasileira. Então, Essa experiência, como é que eu essa vou contar, experiência foi? eu vou contar uma história interessante também que acho que ninguém sabe também, tá? Eu era muito, cara, nos jogos, no primeiro ano de juvenil, antes de começar, eu fui convidado pelo Sírio para ir jogar no Sírio. E eu fui numa reunião, o pai do Zé Mauro, super gente boa, enfim, tem umas histórias muito engraçadas do pai do Zé Mauro. Eu fui numa reunião que o diretor do Sírio me convocou para ir lá no centro da cidade e como é que chamava aquele técnico do Sírio, cabelo comprido, que ele faleceu, Ciero, não era Ciero, Cieiro, era Cieiro, Cieiro, Cieiro. ele, o pessoal do Sírio, olha, Fernando, a gente gostaria, cara, minha família é muito humilde, e tal, olha, tal, não sei o quê, gostaríamos que você fizesse parte do Sírio, tal, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, ótimo, tal, olha, a gente vai oferecer X para você. Eu falei, como? Fala de novo. Não, vamos, beleza. Cara, né? Nem ideia, eu tinha 16 anos, sei lá. E ele falou, não, ok, então tá, olha, tal, mas olha, peraí, precisa falar com o Zé Cláudio. Não, eu falo com o Zé Cláudio, não se preocupe, esse é um trabalho meu, eu vou falar com ele, era o diretor do Sírio, mais o Piero, e eu acho que era o Paulo, enfim, muito tempo atrás. E aí eu cheguei em casa, falei para minha mãe, e minha mãe, ah, mas você já falou com o Zé Cláudio? Eu falei, não, eles falaram que vão falar com o Zé Cláudio, mas como assim, tal, não sei o quê. Não, mãe, deixa quieto. Eu sei que o dia seguinte eu vou treinar, fui lá treinar no Continental, eu sei que o Zé Cláudio aparece ali, você, pro meu escritório. Puta, alemão, o que eu escutei, bicho. Eu imagino, Olha, cara, eu escutei de tudo, tá? eu Seu imagino. mal agradecido, mal é grato. Ele me chamava de filho, tá, o Zé Cláudio, tá? E ele me chamou de tudo. E você ainda quer? Eu falei, não, Zé, eu não quero ir para nenhum lugar. Zé, pô, os caras me ofereceram não sei o quê, seu não sei o quê. Eu falei, pô, não, Zé, vai treinar lá e não sei o quê, e nunca mais faça isso. Eu falei, não, nunca mais. Eu sei que, cara, aí depois o Ciero também me ligou, falou, olha, Fernando, tal, não sei o quê. Enfim, né, foi uma história Aí que parou por aí, né? Mas uma parou. história que você começou a contar, mas você falou muito rapidamente, foi que você apanhava do Zé Cláudio. Todos nós apanhávamos do Zé Ah, cara, o Cláudio. Zé Cláudio. Mas Mas eu tem uma conto, coisa, eu, eu eu, quero eu, deixar isso oficial, tá? Os queridos do Zé Cláudio era o Eduzinho, o Carlão, o Turba, tá? Sempre trazia pro Cício também. De vez em quando sobrava alguma coisa para nós ali, tá? é, é, Mas o Edu, cara, o Edu tinha uma coleção. Você ia na casa do Edu, tinha um All-Star lá, aqueles Converse lá. eu lembro um jogo, nós fomos jogar no interior, a gente tá fazendo uma barulheira lá no fundo, o Zé Cláudio passou, tirou o sapato e começou a dar sapatada nas costas de todo mundo, cara, não foi? A Foi. noite da sapatada, aí pá, 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 sapatada para todo mundo. Aí eu lembro que ele pegou o óculos do Carlão, óculos escuros, ele colocou o óculos do Carlão, todo mundo começou a rir, o vidro aberto porque estava calor no ônibus, ele pegou o óculos, ele jogou o óculos para Pela fora, janela. pela janela. O Zé Cláudio tinha uma intimidade com a gente que, cara, hoje em dia não poderia fazer isso. Hoje em dia, Jamais, jamais. cara, o apelido do Milton é o Chibaba. Porque, meu, ele não falava, ele gritava, cuspia, você lembra, né? É, Cara, agora, vamos deixar claro uma coisa também, tá? A gente foi acordar o Milton algumas vezes no banheiro também, que ele foi dormir, tá? Que ele mandava a gente correr e a gente corria 1 hora e cadê o Milton? Aí a gente ia lá no banheiro e estava dormindo, né? Então, legal. umas histórias muito boas. Então, você estava falando, olha, em 93 teve uma seleção de 83, né? 83. 83, isso. Foi uma seleção de. Porque, infelizmente, o 65 só teve uma seleção 65. Não Hum, teve mais.
E a seleção de 63, eu acho que era 62 ou 63, que era Paulinho, era Chuí, era. Puta, tinha muita gente boa. Sim, sim. Rolando, Joel, Pelé, tava. Eu fui convocado, o Cício foi convocado e o João foi convocado, o João Clemente. E eu não sei se o Mauro foi convocado para essa seleção também, não lembro, tá? Mas o Mauro, sem dúvida nenhuma, veio depois, ele veio do Juvenil do Paulistano para nós, é um grande jogador. Putz, ele e o Sérgio ajudaram muito o nosso time. Essa seleção, por que que eu quero falar dessa seleção? Putz, eu estava em 83, assim, eu fui cortado, eu acho que no primeiro corte, eu e o João. E o Cício, a única razão que eu quero falar isso é deixar, assim, uma... o cara, o Cício era muito bom. Mágico, né? É, não, assim, eu ter tido o Cício, o Edu, todos esses jogadores do meu lado, porque, cara, só me fez. Eu queria treinar, queria ser como eles, né? E depois ter também, que a gente tinha Oscar Marcel Carapinha, a gente teve uns ídolos fantásticos. Aquela seleção foi Mundial da Espanha, onde o Cício acabou, meu primo, né? Ele acabou ficando na Espanha, contratado pelo Real Madrid. E em 84 tem uma seleção brasileira de 65, Uhum. onde o técnico é o Emerson Tadielli. Putz, aí começam as coisas. Aqui teve um lance importante para mim também, tá? Então, foi eu, acho que do parque só foi eu e o João. Foi o Aldinho também, eu, o João e o Aldinho, tá? Na seleção brasileira. Em 84. 84. Aí tinha Paulinho Scheide, tinha Lucídio e tinha Foguinho, da Pirelli. Aí tinha o Edu Sapoboi, o Zé Mauro, o Fabinho, tinha gente boa, tá? Cara, nessa seleção, alemão, a gente foi para Colômbia, treinamos, eu tava numa fase, era meu último ano de juvenil, eu estava numa fase excepcional, muito boa, me sentindo assim muito bem, fazendo um campeonato bom pelo Uhum. Continental. E eu fui e o Tadiello, o Emerson me colocou de reserva da seleção. Nos jogos pré-amistosos eu estava de titular, ele nos jogos de lá na Colômbia, ele colocou o Paulinho Scheide, que é um fantástico jogador, eu acho que ele veio jogar melhor depois do que nessa época ainda, tá? Eu lembro que putz, aí depois ele começava a colocar o Foguinho ou o Uhum. Lucídio na minha frente. Cara, nessa seleção em Colômbia eu tive eu lembro que eu fui pro seu Aldo, porque eu entrava, uma vez que eu entrava, eu acabei sendo o segundo cestinha da seleção. Nesse campeonato, jogando muito menos tempo que muita gente ali. E eu quase fui embora. Eu pedi pro seu Aldo, seu Aldo, eu vou embora, tal, Uhum. putz, isso aqui é ridículo. E o seu Aldo foi maravilhoso, tá? Tenho um carinho muito grande por ele, que me sustentou ali pelo menos me escutou, né? E me Sim. direcionou. E a gente acabou ganhando o campeonato e foi muito legal, tá? Para mim, putz, foi e para quem tava, tá? Tava o Marcelinho também, desculpa, da seleção, né? Tava sem dúvida Sim. nenhuma, que fez uma grande campanha também. Acho que todos nós, acho que todo mundo que jogou ali jogou muito, muito bem. Depois voltamos para o Brasil, teve o estadual, teve tudo que a gente jogou e esse ano eu acabei ganhando o Girafa de 84. Mas, cara, eu saí dessa seleção com uma coisa, eu falei, cara, eu não vou mais, eu quero ir embora. Então, eu lembro que quando eu terminei o campeonato de 84, o Zé Cláudio tinha um contrato para mim jogar no Sírio, que era uma grana muito boa em relação ao que era Brasil. E eu falei para ele, Zé, eu não vou assinar. E ele, meu, assim, como assim não vai ser? Eu falei, Zé, eu quero ir para os Estados Unidos. E ele falando, Fernando, você não está preparado para os Estados Unidos, você não fala nem inglês. Eu falei, Zé, eu quero ir para os Estados Unidos. Aqui, putz, tem negócio de política, tem não sei o quê. Eu era meio assim, Claro. rebelde nesse sentido, tá? Porque eu vi muitas coisas assim que eu não estava muito conforme. Então, eu falei, cara, eu quero experiência, eu quero ter essa experiência nos Estados Unidos. Cara, eu fui contra o Zé Cláudio, o Gary Neeleman mandando carta para cá e para lá, ele falou, vem, e que eu te apoio. E E eu fui. aí, assim, eu acho que eu tenho que falar isso. Isso é 1985, um Sim. ano onde ninguém ia para os Estados Unidos. Você foi o Não, que abriu portas. não, não é que nenhum ano. Eu fui, assim, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Ninguém recebia convite, não existia internet, ninguém sabia nada. E eu não sabia inglês, alemão. Cara, eu fui assim, eu falei, meu, eu vou.
e vou try out. Cara, eu fui para Utah, eu fui para Provo aprender inglês, eu estou estudando 12 horas por dia de inglês, por 3 meses, passei no TOEFL test, e fazendo testes, o Gary me colocou na Brigham Young University, na Utah State, Utah University, alguns colégios ali do lado. Aí eu fui convidado para ir na Brigham Young de Hawaii. Eu falei, não, não quero ir para o Havaí. Fui convidado para um colégio local, falei, não, eu quero alguma coisa melhor. Aí veio um técnico de Fresno me ver. Cara, ele me viu uns 3 treinamentos, falou, Fernando, vou te dar full scholarship aqui em Fresno. E aí Maravilha. começou uma história de que o meu técnico, esse cara que me viu, ele está até hoje, bom, ele depois de lá, depois do meu primeiro ano que eu fui para Fresno, o meu técnico, porque ele era assistente técnico, o meu técnico, que era Boy Grant, ele retired, e o new coach trouxe um monte de jogadores novos. Então, cara, foi um ano muito difícil para mim de adaptação, porque é a mudança gigantesca, mas eu aprendi muito. E aí, ele me falou, Fernando, eu tenho alguns técnicos amigos que eu acho que você pode ir e eu vou recomendar você. Eu falei, beleza. Acabei em Oklahoma, tá? Oklahoma Baptist University. Exato. Uma NAA, que foi a melhor coisa que eu fiz, por quê? Porque, cara, é assim, eu jogava 35 minutos, era da mesma divisão de onde saiu o Scott Pippen e o Rodman, tá? NAA, que era uma divisão forte, mas, cara, para mim estava ótimo. Eu estava super contente, me deu tempo para mim estudar alemão que eu queria estudar. Eu não via como eu ia jogar basquete, entendeu? Continuar jogando basquete. Então, mas aí, Fernando, você acabou indo para os Estados Unidos como um pioneiro na época, ninguém ainda tinha essa oportunidade de jogar fora do Brasil, mas depois acabou abrindo portas para um monte de gente, né? Acho que Eduzinho acabou indo, Carlinhos acabou indo, Sim. Mauro, Sérgio, eu, Marcelinho. Sim, sim, sim. Não, a história tem muitas histórias legais. Eu acho que e acabou o Fábio Santana também, que o Marcelinho e o Fábio Sim, acabaram assim. Primeiro, eles foram muito melhores que eu na época que eu joguei lá, tá? Porque quando eu fui para o OBU tinha um record negative, era negativo. Eles não tinham muito mal. E aí eu sei que meu primeiro ano a gente conseguiu empatar, e o segundo ano melhoramos, e aí eles foram melhorando. E eu sei que o Ratão foi muito bem, o Marcelo também, e depois vieram outros brasileiros. Aí o Fábio casou com a Kindra, que o Greg Bayless jogou comigo, e aí foi a sua filha. Tem as histórias muito, muito bacanas que vêm. você foi para os Estados Unidos, você se formou, e como é que você acabou indo para a Espanha? Como é que essa Então, uma transição? vez, assim, anedotas da vida, eu estou na minha casa, recebo uma ligação, olha, eu sou o Arthur Ortega, eu sou um agente da Espanha, vou ver vocês jogar aí, eu vou chegar esse dia daqui, cara, eu nem, parecia um trote, eu nem levei em consideração. Ele falou conhecer o Zé Cláudio, ele falou, olha, eu conheço o Zé Cláudio me deu o seu nome, porque, cara, outra coisa que eu acho importante também, nesses anos, todo verão eu ia para o Brasil. Todo verão eu jogava pelo Continental. Tá? No meu verão, eu continuava treinando, eu jogava com o Enio, putz, o Enio é absolutamente fantástico, tá? Como técnico, um amigo, assim, muito, muito legal. O Fábio também, que essa época, quando eu voltava para lá, putz, a gente saía de segunda a segunda, a gente treinava de segunda a segunda e saía também de segunda a segunda. Era uma coisa fantástica. Ser jovem é Bom, né? maravilhoso. E a gente jogava intenso, tá? Então, aí eu recebi essa ligação, ele veio, eu não sabia que ele estava assistindo, ele assistiu 4 jogos meus, e assim, ele vem, se apresenta, olha, sou Arthur, eu tenho visto você jogar os jogos tal, e quero te fazer uma proposta para você jogar na Espanha. E eu falei, não, ótimo, eu tinha a Pan, que era minha namorada, o Valtinho era meu roommate. O Valtinho, ele foi padrinho do meu casamento. Aí eu sei que a gente estava numa mesa assim, né? Tava eu, o Valtinho, o agente e a minha namorada, que foi minha esposa, a Pamela, né? E ele falou assim: Olha, Fernando, eu quero te fazer uma oferta, é assim, 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 assim. E eu vou contar essa história porque ela é engraçada. Até eu devia uns US$ 1.000 pro Valtinho. Eu andava com US$ 5 na semana. Cara, pintava a casa, cortava grama, universitário, né? É, É isso, né? Duro, sempre.
E eu devia uns $1.000 pro Valtinho, não sei por quê, mas eu falei, eu nunca vou poder pagar $1.000 pro Valtinho, né, meu? Assim, jamais. Não que o Valtinho acho que ia me cobrar, mas eu sei que quando o agente me fez a oferta, eu saí, eu falei assim, ó, me dá 5 minutos, eu saí com o Valtinho, falei, Valtinho, porra, meu, será que esse cara tal, não sei o quê? Bom, mas será que ele ofereceu isso? Pô, vou negociar um pouquinho mais. Cara, eu, assim, olha, tal, não sei o quê. Ele falou, Fernando, não, mas você está precisando de dinheiro, eu te dou um dinheiro adiantado. Aí ele me deu um dinheiro assim adiantado, que era muita grana, e eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero. Estamos falando de 89, tá? Mas eu falei assim, não, 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 peraí, me dá aqui esse dinheiro. Eu peguei $1.000, falei, tá, Valtinho, eu jamais ia conseguir te pagar, Quitou tá a aqui, dívida. eu dei os $1.000 pro Valtinho, que eu paguei o Valtinho. Caramba, E, e caramba. não, e aí começou, cara, e eu fui, e aí casualmente, essa história também, cara, eu não sabia para onde que clube, cara, eu morei na Espanha de 1 a 7 anos, eu não tinha ido mais para Espanha. Aonde que eu vou jogar? No Fórum de Valladolid, aonde o Cício jogava. Quer dizer, ele tinha Ah, sido, o Cício não jogava mais, tá? Mas é onde o Cício ainda morava, porque ele estava sim. lá morando. E esse ano, em 89, foi que trouxeram o primeiro russo a sair do país comunista, em 89, vocês podem buscar, é a Vida Sabonis. Então O veio o grande Sabonis, Sabores, né? veio o Omícios, porque se você naquela época vê na seleção russa, sempre tinha um carequinho, um coronel ali, um cara que era sempre um sargento, sei lá quem que era, mas ele sempre estava com a delegação. Esse cara veio para Valladolid também. E ele falou: se o Sabonis vai, o Omícios tem que ir. O Omícios era o Hum, capitão da seleção russa. E, cara, meus primeiros 2 meses, eu fico num apartamento, nós três juntos. Tá? você tá brincando. Não, cara, Fernando, o Fernando, agora é uma pergunta de amigo. Como é que era jogar com os Sabones? não, cara, assim, eu nunca vi um cara de 2,22. O cara podia ser armador, chutar de três melhor que eu, uma visão de quadra impressionante. Fundamento, né? Fundamento, não. Cara, assim, se ele não tivesse rompido o tendão de Aquiles do jeito que ele rompeu 2 vezes, ele estaria no Hall of Fame, certeza. Absoluta. Sim, Ele é sim. fora de série. Ele com um pé, ele fazia 25 pontos, 30 pontos, 15 e 20 rebotes. Cara, ele é assim, na Espanha, onde a gente ia, alemão, era o Michael Jordan entrando em qualquer lugar, para a Espanha, tá? E você morou com ele no mesmo apartamento? Não, cara, é assim, e uma coisa que é assim, e não é uma coisa negativa, mas eles, cara, traziam uma garrafa de vodka antes de comer, e era um copo assim de vodka Nossa. antes de comer era dois, tá? Era uma coisa absurda. Mas o costume. Eu fui no supermercado com eles a primeira vez, que eu fui, chamava Continente, que hoje é o Carrefour. Cara, 6 horas no Continente, porque eles não tinham, lá era, ou você pega a camisa branca ou a camisa preta. Na Rússia, É, né? Na na Rússia. Rússia, não tinha nada. Entendi. Então, não tinha opção. E uma coisa interessante, só para vocês saberem também, ele foi. O salário dele, que era maravilhoso, 90% ia para o governo russo. Ele tinha isso também. Tá aí uma coisa também importante para todo mundo: ele é lituano, ele não é russo. O Mícios era russo. Isso era uma das coisas que eu também aprendi: a Lituânia, Letônia, Estônia, tudo isso, né? Sim, Então. sim. E, cara, a gente jogou contra a Iugoplastic 84, que era Kukoc, Stradja. Joguei contra o Petrovic quando eu estava ainda no Real Madrid, antes de ir para o Portland. Então, foi assim, muito bacana. Em quantos anos você jogou na Espanha? Então, eu joguei 5 anos e meio. E depois disso eu voltei para o Brasil. Eu fui primeiro em Guarulhos. Fiquei 2 anos em Guarulhos, jogando com o Marcel. Primeiro ano de técnico de Marcel. E eu fui lá com. Era um time bom também que a gente tinha. O Mosquito era diretor lá, não? O Mosquito fazia parte de diretor, sim. Grande Mosquito. Muito gente boa. Muito gente boa. Nossa, que maravilha. Agora, o Fernando, o que que você, assim, a gente falou bem rápido, mas qual foi o apoio que você teve dos seus pais? Mais acho que da sua mãe, né? Porque seu pai estava distante ou não? Você acha importante a participação dos pais na formação do atleta? Então, eu digo o seguinte, Alemão, se eu conseguir sair, eu tinha uma família assim, meu irmão teve assim, meu irmão maior teve alguns problemas, minha mãe teve uma vida bem difícil, tá, dona Mari, que, olha,
Quem morou no parque, sem dúvida nenhuma, passou pela minha casa de 65 para comer, para tomar vinho. Minha mãe foi uma heroína na tudo do que eu fiz. E eu diria que o basquete, para mim, os meus pais, foi o Zé Cláudio, foi o Milton, foi um pouco do Enio, foi os amigos. Então, os pais, sem dúvida nenhuma, eu fiz algumas conversas, eu sempre digo o seguinte: tudo é possível, porque da onde eu vim, só para você entender, Alemão, todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa dificuldades, você pode chegar de A a Z, todo mundo passa. Quando eu estou na minha dificuldade maior, sabe o que eu faço? Eu vou para a minha época do parque, eu vou para uma quadra e eu vou lembrar de onde eu vim. Quando eu lembro de onde eu vim, aí onde eu estou, eu ponho os pés no chão, eu já entendo que não tem, tudo é alcançável, tudo se pode, Sim. com muito trabalho, com muita dedicação, com muita honestidade, e eu sou um afortunado de ter as pessoas que eu tive, por isso que eu te falo, assim, é uma bênção. Quem passou pelo Continental sabe, e quem não passou, não é que vai ser, mas nós somos abençoados, tá? Porque Com certeza, nenhum clube, com certeza. absolutamente nenhum clube tinha o que Sim, nós tivemos nessa época de apoio, né? Então, os sim. pais, sem dúvida nenhuma, Os meu, pais eu acho que é fundamental, sem dúvida nenhuma, e eu sempre pergunto o que que o esporte te proporcionou, te ajudou na sua vida profissional, né? Porque o esporte acaba quando você tem 30, 35 anos, tem é, uma hora que acaba. Mas e depois? O que que o esporte fez com você, transformou o Fernando no que você é hoje? olha, Alemão, essa é uma pergunta que eu acho que todo esportista, eu acho que saberia responder. Tudo que se aplica no esporte, eu aplico no meu trabalho. Absolutamente tudo, sem exceção, tá? É a disciplina de horário, a disciplina de a persistência, é o teamwork, é absolutamente total, tá? Você não tem, não existe você fazer nada sem uma equipe. Então, tudo, absolutamente tudo do esporte é uma coisa assim, é o network, as portas que se abrem, é a Sim, dedicação. O esporte te dá a educação de você, bem ou mal, aquela. Porque se você olhar, tem as pessoas que eram mais tímidas no nosso time, tem as pessoas que eram mais controvertidas, falavam mais. Então, se você ver um mix, todo no final do ano estava todo mundo já junto, conversando. Cara, e isso é sim, absolutamente sim, fantástico, tá? sim. E outra coisa, se você hoje começa num time, você, Alemão, está fazendo triatlon, não é isso? Triathlon, vou fazer meu Triathlon, triathlon. isso. Então, cara, você começou a fazer, tem um grupo, não é isso? Cara, esse Sim. grupo, você começa a fazer amizade, fica um grupo fechado e vai apresentando outras pessoas. E o basquete é uma coisa. Os meus amigos, olha, eu tenho um grupo, que nem eu estava te falando, amanhã chega o presidente do clube que me contratou no Santander e ele vai ficar 10 dias na minha casa. Ele já foi para Maceió visitar meu pai umas 4 vezes. Então, eu vou para a Espanha sempre, fico na casa dele. Ele não me deixa ficar em hotel, eu fico na casa dele. Então, é uma amizade de 35, 40 anos. E Fora as é muito. amizades que ficam para sempre, né? As amizades é uma coisa que se cria muito forte dentro do esporte, com certeza. Não, Porque a e gente aquela briga junto, né? amizade, a amizade que nós temos, meu, você está aqui, você é de casa, não tem, não, Sim, não tem. E, sim, e uma coisa que eu acho que, olha, Alemão, uma coisa que esse grupo do parque precisa ter também, que nem outro dia eu vi o do Branzolin, que todo mundo ajuda. Aqui a gente tem que ser uma comunidade onde todos, porque, cara, todos somos afortunados de terem passado o que todo mundo passou dentro do parque. Mas se tem alguém, algum amigo que está com dificuldade, puta, a gente poder tentar ajudar o que pode dessa maneira, ou pode de outra maneira, mas eu acho que se tem uma mensagem de a gente poder se ajudar quando em momentos de dificuldade, para todos, tá? Porque sim, todos aqui passamos dificuldades, todos, sem exceção. sem exceção. Então, esse grupo que está aí, nesse grupo de 66, 67, 68, 69, tem dos anos 70, cara, é maravilhoso. Então, se alguém tem problema, que exponha, que Que peça alguém ajuda, pode ajudar, né? Alguém pode ajudar. Alguém pode todos ajudar. podem ajudar. É, Todos, tá? Porque é. isso, cara, a gente está numa comunidade muito legal. Então, Sim, isso também legal. eu acho que Foi é uma bem mensagem para legal que todo você mundo. lembrou disso.
Mudando um pouco de engrenagem aqui, você anda fazendo alguma atividade física? Qual que é o seu hobby hoje? Não, eu ainda tento jogar um basquetinho. Eu fui muito no Paineiras, cara. Absolutamente amo o Paineiras. Tem um grupo do Paineiras absolutamente fantástico. Tem lá o irmão do Guilherme, o Alexandre, tem o Maia, tem muita gente. Muita. O filho do Guilherme, o João Guilherme, está lá. Então, quando eu estou no Brasil, eu fui sócio do Paineiras, graças ao Guilherme também. Então, eu continuo, quer dizer, eu tenho 3 operações de joelho, eu fui fazer uma ressonância magnética no meu ombro, mas eu vou na academia dia sim, dia não. Ou eu corro, ando de bicicleta, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa, alemão. Graças a Não, que Deus legal, que estou legal. ativo, sim. E como é que você machucou seu ombro? Jogando basquete, alemão. E faz uns 4 meses já, cara, e eu não melhorei. Você sabe, não, vai melhorar, e não melhora. Então eu criei vergonha e fui no médico, eu estou fazendo uma ressonância, vamos ver o que eles me falam. Fernando, eu era seu fã, cara. Você era um puta jogador quando jogou, quando eu tive o prazer de jogar do seu lado. Alemão, assim, eu sou muito, muito agradecido a tudo. E o Milton, para mim, sempre foi um cara também que foi um exemplo porque, cara, bem ou mal, foram 10 anos ali que ele foi Virou técnico pai, né? nosso. Virou pai da garotada. Virou Virou pai da garotada. irmãozão, sem dúvida. Fernando, se você puder deixar um recado para os nossos amigos, eu sei que você quer deixar um recado para o João, qual que é o recado? Cara, o recado é assim, olha, eu estou indo para o Brasil, eu devo ir em maio, adoraria comer uma pizza com o pessoal de 65, 66, 67. Então, o recado é que eu sou muito grato à bênção que ter eles, vocês e você, Alemão, como amigos, para mim é um privilégio. Putz, eu sou afortunado de ter os amigos que eu tenho. Então, desfrutar da vida, cuidar dos pais, que isso agora cabe a nós, né? Agora a gente está numa época de cuidar do pai e da mãe e cuidar dos amigos também, tá? Porque é assim, são muito, ó, eu tenho amigos em muitos lugares, viajo muito. E o que a gente tem aqui é absolutamente raro, raríssimo. É Verdade. escutar as histórias e ter uma união putz, a gente tem com todo mundo aqui é muito legal. Então, o recado é, olha, vamos se unir, vamos se juntar, vamos festejar, ficar junto. Acho que isso é uma mensagem muito legal. Legal. Não, você vai para o Brasil, coma a pizza, porque quando eu for, eu também vou querer a minha pizza lá. Você pode ter certeza. Fala a verdade, tem alguma coisa que lembra, alguma coisa errada, Ó, aquelas coisas de adolescente errado que você fazia? eu sempre, nunca sozinho, sempre em time, Ah, tá? Mas várias, não é uma. Eu preciso tomar cuidado porque é assim, não cita nomes, várias. tá? Não cita nomes. Não vamos citar nomes. E eu jamais fiz nada disso. Te contaram, né? Me contaram, cara, a gente saía pelo parque, ah, ou a gente ia para a cidade universitária, ou a gente ia para alguns lugares assim, cara, e a gente ia roubar arinho de roda, arinho Calota, de carro, calota. calota, aquelas arinhas, um arinho por fora. Sim. Cara, ou retrovisor de carro, Nossa, ou farolzinho de milha. sim. Era cara, é assim, ninguém precisava, mas a gente ia e saía correndo, cara, era Isso eu vou assim, cortar. Isso eu vou cortar. Vou cortar nada, eu vou pôr lá no podcast, cara. cara, olha, o Rideu, bom, não pode falar não, Não mas, pode falar cara, nome. não pode falar nome. Não, mas tinha um grupo, Uhum. tá, todos envolvidos, não tem ninguém que não Não participe, tem nenhum não falou, santo, tô né? de fora. Não, eu não fiz, tá? Fez. Fez. Todo mundo, cara, a gente saía correndo e, putz, Que a legal. gente, olha, mas era assim, naquela época a gente ainda podia fazer essas besteiras, tá? É. E a gente ficou um grupo muito unido, alemão. Aí vocês Eu, faziam as besteiras e era segredo total. total, né? Imagina o Zé Cláudio ou o Milton saber que a gente fazia essas coisas. Imagina, Imagina, né? tá? Imagina. Ô, Imagina. Milton, fique sabendo que seu time É, aprontar. mas a gente também sabe umas coisas do Milton que ele não contou pra gente, tá? É. É, isso aí, a próxima que você fizer com o Milton, eu quero estar, Isso, tá? vamos fazer outro com o Milton.
Vamos fazer outra porque e o Enio também, tá? Não pensa que o Enio foge disso aí, não, tá? É. É. O Enio, né, o Enio não pode contar muito, que ele é técnico e tal. Ele ainda é técnico, É. né? É verdade, é verdade. Deixa O ele Enio precisa ter. aposentar que a gente traz as Deixa ele coisas dele. aposentar, a gente fala tudo do Enio. Tá? Maravilha, Bacana. Fernando. Encerrando o nosso podcast, você tem mais alguma coisa que você gostaria de citar aqui? Agradecer muito a você, Alemão, um prazer estar aqui com você. E olha, eu acho que faltou o Milton, mais uma hora do Milton, tranquilo. Milton, o Enio, esse pessoal tem muita história. Eu podia ter contado as histórias também do Enio em Matão, brigando, porque o Enio era assim, ele entrava no jogo, ele fazia 5 faltas em 5 minutos, né? O Enio Ele era era técnico e técnico jogador. jogador. Eu lembro uma vez, o Enio, eu voltei dos Estados Unidos, porque lá em Fresno, o pessoal marcava. O Enio falou assim para mim, essa história é verdadeira. Ela falou assim, Fernando, se você não chutar a bola, eu vou te tirar do jogo. Tá bom, é verdade. Então, isso eu sei que ninguém vai acreditar em mim, mas é verdade, tá? Você só chutava porque o Enio obrigava você a chutar. Não, cara, Fresno, cara, entenda o seguinte, em 85, 86, cara, era defesa, os jogos universitários alemão era 50-48, então era uma outra época, era defesa, 30 segundos mexendo a bola, era uma coisa totalmente diferente, cara, muito, muito diferente. E Maravilha, aí Fernando. Muito, muito obrigado. não, Alemão, um prazer, tá? Muito, muito legal. Obrigado pela oportunidade, muito sucesso para você e vamos tomar uma cervejinha junto quando a gente estiver no Brasil. Alemão, um prazer. Obrigado, Grande viu? abraço. Tudo de bom. Valeu. É isso aí. Esse foi o Fernando. Muito legal, muitas lembranças boas e é isso que vale. Grande abraço a todos e até a próxima.